Olá, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tronco de cone. O tronco de cone, ele é, na verdade, obtido a partir de uma secção transversal num cone. Eu faço uma secção, um corte, que é paralelo à base. Pelo fato de ser paralelo à base, nessa figura a gente consegue perceber que no triângulo original aqui, eu tenho um ângulo reto, já que raio, altura e geratriz formam um triângulo retângulo. Como é uma secção paralela à base, esse segmento aqui é paralelo a esse. Então, as retas transversais vão formar ângulos que são correspondentes. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse. Aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo que vale para os dois triângulos. Então, eu estou admitindo que o triângulo ABC e o triângulo ADE são triângulos semelhantes. Dessa forma, aqui é o raio da base do cone menor, que é essa medida aqui, a altura, que é essa medida aqui, e a geratriz. Se os ângulos são congruentes 2 a 2, ou seja, se os triângulos são semelhantes, eu posso dizer que Rzinho está para Rzão, que a geratriz do menor está para a geratriz do maior, que a altura do menor está para a altura do maior, ou seja, os dois cones eles são semelhantes, as medidas são semelhantes, então existe uma constante de proporcionalidade. Como a relação entre as medidas, a gente vai chamar de uma constante de proporcionalidade linear. Por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 4, o K seria 2 dividido por 4, que dá meio. Ou seja, a mensagem que isso me traz é a ideia de metade. Quer dizer, então, que qualquer medida do cone menor é metade de qualquer medida do cone maior. Estendendo aqui para esse exemplo, vamos admitir que aqui seja o mesmo 2 e aqui o 4. Se eu assumir que esse raio é 2, obrigatoriamente esse raio aqui tem que ser 1. Porque se o K é meio, se eu assumir inicialmente que aqui é 2, o raio do menor tem que ser a metade, no caso 1. Se eu comparar as áreas da base, eu vou ter a área da base do cone menor, por exemplo. Vamos assumir que aqui seja π vezes 1 ao quadrado. É um círculo, então a área é π. Π unidades de área. A área do maior vai ser π vezes 2 ao quadrado. E no caso aqui é 4π. Se eu dividir a área do menor pela área do maior, eu tenho 1/4, que é a minha razão entre as áreas. Ou seja, a minha razão superficial. O interessante é que eu não precisava calcular as áreas para saber que era 1/4. Era só pegar esse meio e elevar ao quadrado. Então, se a razão linear é meio, a razão superficial é 1/4. Se a razão linear é 1/3, é 1/9. 1/4, 1/16. E assim sucessivamente. Aqui eu quero fazer uma relação entre os volumes agora. Vamos admitir que aqui seja 2, aqui seja 4, esse raio aqui seja 6. Então, pela lógica, aqui esse raio vai ter que ser 3, ou seja, de novo, a metade. O volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, é 1/3 de π, que é a área da base do menor, vezes a altura, que é 2. Só que o raio aqui sendo 3, vai ficar 9π. 9π sobre 3 vezes 2 vai ficar 6π. O volume do maior
vai ser 1/3 de 36π, que é a área da base, vezes a altura, que é 4. E aí, simplificando, vai ficar 48π. Então, quer dizer que o meu volume 6π do menor, dividido pelo volume de 48π do maior, vai dar 1/8, que é o K ao cubo. Então, aqui a razão é a constante de proporcionalidade volumétrica. Em linhas gerais, como eu estou assumindo o mesmo K independente do exemplo, se o K entre as medidas é meio, entre as áreas é 1/4 e entre os volumes é 1/8. Se fosse K igual a 1/3, eu teria 1/9 e 1/27, e assim por diante. Para finalizar esses dois exemplos, vamos assumir aqui algumas figuras. Vamos admitir que V1 é o menor cone. Vamos assumir que V1 mais V2 mais V3 é o maior cone. E vamos assumir que V2 é o tronco, que eu quero saber o volume. Vamos admitir aqui que o volume total, que é do maior cone, seja de 270 π centímetros cúbicos. Então, para eu saber o volume V2, primeiro eu tenho que saber o V1 e o V1 mais V2. Então, eu vou comparar primeiro o V1 e o total. Quer dizer, o volume, o cone V1, que é o menor cone, ele tem altura x. O total tem altura 3x. Então, aqui eu já tenho que o meu K é 1/3. Quer dizer, então, que o meu K ao cubo é 1/27. Mostra a história. V1 é 1/27 de 270 π. O meu V1, então, vai ser igual a 10 π centímetros cúbicos. Agora, vamos comparar V1 mais V2, V1 e V2, e o volume total. Quando eu falo V1 e V2, é um cone de altura 2x. Comparado com um cone de altura 3x. Então, quer dizer que o meu K é 2/3. Logo, o meu K ao cubo é 8/27. Logo, V1 mais V2 é 8/27 de 270. Isso equivale, então, a 80 π. Bom, se V1 mais V2 é 80 e o V1 vale 10, quer dizer que o V2 vale 70 π centímetros cúbicos. Então, eu calculei o volume do tronco sem usar nenhuma fórmula de tronco, usando só a relação entre as medidas. Nessa outra figura, eu quero saber o volume desse tronco. Então, para saber o volume desse tronco, eu posso prolongar aqui, descobrir qual é o cone que estava aqui, que foi retirado. Vamos chamar aqui de Hzinho. Então, o meu K, eu preciso de duas medidas de mesma posição. Então, eu tenho o raio do cone menor, que é 2, raio do cone maior, que é 6. Então, é 1/3. Então, para eu descobrir a altura do cone menor, eu vou ter Hzinho sobre Hzinho mais 12, que é tudo. Isso é igual a 1/3. Portanto, 3H igual a H mais 12,
eu vou ter que o H aqui vale 6. Portanto, se eu quero saber o volume do tronco, basta eu fazer 1/3 de 6 ao quadrado π vezes 18, que é a altura do cone total, menos 1/3 de π vezes 2 ao quadrado vezes 6, que é a altura do cone menor. Portanto, o volume do tronco vai ser 216 π menos 8 π. Então, o volume do tronco vai ser 208 π centímetros cúbicos. No mais, é fazer exercícios, sempre dando a ideia do K ao quadrado e do K ao cubo.